Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os parâmetros da avaliação física. Então é muito comum, apesar de ser uma avaliação simples de analisar, muitas pessoas ficarem com dúvidas em relação à avaliação física e a transferência desses dados para a prática, ou seja, para a aplicação do programa de treinamento. Então quando a gente recebe uma avaliação física, por exemplo, a gente vai ter alguns parâmetros lá, tá? Eu vou colocar aqui alguns parâmetros básicos para a gente conversar aqui nesse vídeo. Então vai ter, né, o seu peso corporal, vai ter a sua altura, por exemplo, vai ter o seu IMC, que é o índice de massa corporal, né, que é um parâmetro muito importante para a avaliação, né, do peso corporal, se está dentro do proposto, se está acima do proposto, se está obeso, se está sobrepeso, tá? A gente vai ter, né, as dobras cutâneas, a gente vai ter os perímetros, e dentro desse aqui, por exemplo, vou colocar dois importantes, né, que, por exemplo, a circunferência abdominal, tá? Circunferência de cintura também, tá? Só para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E através das dobras cutâneas, por exemplo, né, e do peso também, a gente vai ter, né, uma avaliação da composição corporal. Então a gente vai ter o percentual de gordura, né, e o percentual de massa livre de gordura. Existem outras avaliações que dividem ou fracionam mais esses elementos, tá? Mas muitas avaliações a gente vai encontrar o fracionamento, né, da massa gorda, né, o percentual de gordura, e a massa livre de gordura, tá? E seria ossos, músculo, tá? Tudo que não é gordura, peso residual, beleza? Então vamos supor aqui, né, que você recebeu um aluno, e aí esse aluno, ele chegou para você, por exemplo, com um IMC de 32. Esse IMC de 32, ele vai ser classificado como obesidade. Tá? Eu vou botar aqui o peso antes, que eu não botei nem o peso, né? Mas não vou conseguir fazer esse cálculo aqui certo, tá? Que teria que ter altura também, mas vamos supor que ele pesasse 90 quilos, por exemplo. Tá? E ele chegou com um peso de 90 quilos, usando ali a altura, né? Calculou o IMC, que deu 32, que seria classificado como obesidade. Aí fez as dobras cutâneas, por exemplo, e o percentual de gordura, né, deu 35%, tá? E circunferência abdominal deu, por exemplo, 106 centímetros. Então você recebeu um aluno, né, que estava, por exemplo, com 90 quilos, e o IMC dele foi classificado como 32, né, que dá uma classificação de obesidade, percentual de gordura de 35 e uma circunferência abdominal, por exemplo, de 106. Aí olha só que interessante, né? Quando a gente pega esses dados aqui, e você coloca aqui, o IMC 32, circunferência abdominal 106 e percentual de gordura 35%. Todos esses parâmetros aqui, né, IMC, circunferência abdominal e percentual de gordura, eles já estão acima do proposto. Então, o indivíduo que está com obesidade, o indivíduo, né, que está com percentual de gordura excessivo, né, e uma circunferência abdominal de 106, que já indica, né, um risco alto de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, para homem, né, a circunferência abdominal acima de 94, já tem um risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, e acima de 102, um risco acentuado, né, um risco aumentado de forma significativa de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, para esse aluno aqui, por exemplo, que você pegou a avaliação física dele, e você avaliou, você viu, é um indivíduo que está, né, obeso, com IMC de 32, circunferência abdominal de 106, percentual de gordura de 35%. Então, só pegando esses três parâmetros, a gente já entende que o nosso foco, né, com o treinamento vai ser reduzir todos esses parâmetros. Então, levar, né, o IMC para uma classificação de normal, uma circunferência abdominal abaixo de 94 e o percentual de gordura, né, para dentro da classificação
de média. Então, quando a gente pega esses dados, né, óbvio que você não vai levar do 32 direto para o normal, não vai levar do 106 já para o valor que, não tem, que o risco é reduzido, né, a gente vai ter um processo. Então, a gente vai ter uma meta, por exemplo, de reduzir de 32 para 28, por exemplo, a primeira, né, a circunferência abdominal de 106 para 98, por exemplo, né, e o peso lá de 90 para 86, uma meta inicial. E depois que você atingir essa meta, você vai traçando novas metas. Tá? Então, e geralmente a avaliação física, né, ela já vem com as classificações do lado também. Então, tem um percentual de gordura e já te dá ali qual foi a classificação, percentual na média, regular, baixo, abaixo da média, né? Circunferência abdominal, já tem lá muitas vezes dizendo também risco aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares, IMC classificado como obesidade. Então, muitas vezes já vem classificado também. Então, a gente vai extrair esses dados da avaliação, vai utilizar essa avaliação como dados, né, comparativos, porque a gente vai ter a primeira avaliação, que é uma avaliação diagnóstica de conhecimento, depois a gente vai realizando avaliações regulares, né, que são avaliações comparativas. Então, a gente realiza uma avaliação diagnóstica de conhecimento, né, para saber como que essa pessoa está, e depois a gente vai realizando as avaliações periódicas, que são avaliações de comparação, ou seja, para saber se o nosso treinamento está dando certo, se o que foi prescrito está coerente e está levando a gente para o caminho que a gente quer. Então eu dei um exemplo aqui, né, de uma pessoa de um indivíduo, né, por exemplo, que estaria com obesidade, circunferência abdominal acima do proposto, percentual de gordura acima da média, né, excessivo. E quando a gente pega esses dados, a gente tem que analisar e traçar um caminho. E o caminho, por exemplo, para essa situação seria reduzir todos esses parâmetros.